Bom, como eu falei, né, a gente começou lá da órbita, viemos para algo terrestre, aéreo, vamos dizer assim, né, com várias possibilidades. E vamos finalizar esse painel de monitoramento falando de outras possibilidades de monitoramento que já é o monitoramento terrestre, que é algo, são equipamentos, instrumentação de monitoramento terrestre ou até mesmo o sensoriamento remoto terrestre, né? Então, o Serrato está aqui, né, Serrato? Seja bem-vindo. Fica à vontade para falar de todas as soluções que a Hexagon Leica Geosystems pode oferecer para o setor de mineração. Ei. É esse do meio. Boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa pela voz aí, muitas viagens, muitos climas diferentes, a garganta está um pouco prejudicada, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Um pouco da minha expertise, né? Então, eu sou engenheiro cartógrafo, formado no Paraná, vocês vão perceber pelo sotaque aí também. Então, a gente trabalha há 10 anos no segmento de engenharia, né, com captura de realidade, e mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, com a parte de monitoramento, tanto na área de mineração quanto na parte de infraestrutura, né? Então, hoje, para a gente poder entender um pouquinho o que a Hexagon entrega no monitoramento no mercado mundial, vamos falar dessa forma. Então, a Hexagon nada mais é que ela é uma holding que ela faz integração de tecnologias de diferentes empresas. Hoje, as 3 principais empresas que trabalham em soluções de monitoramento são a IDS Georadar, que é uma empresa italiana, a Leica Geosystems, que é uma empresa suíça, e por último, a Hexagon adquiriu a Geoprevan, que é uma empresa suíça também, com foco em monitoramento. Então, a gente traz uma integração de sensores, hardware, software, diferentes componentes para trazer para o mercado do monitoramento a integração de tudo isso para que o cliente, tanto no mercado da mineração quanto fora da mineração, tenha a melhor resposta possível em termos de precisão, qualidade, informação e um ponto único de contato, que ele não precise de diversos fornecedores para isso. Então, a gente sempre fala, né, eu gosto sempre de falar nas apresentações, que o monitoramento ele não evita uma tragédia, ele não evita uma catástrofe, mas ele dá indicativos para que você tenha tempo de fazer uma manutenção preventiva, uma corretiva e salvar vidas. Esse é o principal objetivo do monitoramento, né? Então, a gente traz dentro disso toda a parte de tecnologia italiana, que são os radares, né? Isso complementa muito o que os colegas falaram, tanto a parte satelital, agora a gente parte para uma parte de radar terrestre, interferometria terrestre, radares de movimento rápido, movimento lento, detecção de movimento lento, deslizamento de rochas, radares estáticos, tudo isso integrado em uma plataforma de software que traz a parte de alertas e informação em tempo real. Então, todo esse sistema ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, trazendo informação em tempo real para o usuário. Então, qualquer movimentação de massa, um vetor, uma aceleração do movimento, a gente consegue prever com exatidão quando que pode ocorrer um colapso. Através das tecnologias e do software, o algoritmo que envolve todo o processamento do radar, a gente consegue com antecedência prever um colapso de um talude, de uma encosta, de uma barragem e assim por diante. Seguindo nisso, a gente entra com toda a parte de monitoramento geodésico. Aí a gente entra com toda a tradição da Leica Geosystems, com mais de 200 anos de história em fabricação de instrumentos de alta precisão. Então aqui a gente está falando da ordem do milímetro. Então a gente consegue detectar movimentos, indicação vetorial, na ordem do milímetro em um determinado prisma, ou através de GNSS, ou através de inclinômetros, tiltímetros, todos sensores que podem ser instalados em estruturas. Então aqui a gente traz um outro complemento. O radar traz uma informação, a estação total traz outra informação, o GNSS vai dar outra informação, e tudo isso se complementa. Por isso que tudo que é solução de monitoramento a gente não trata como uma venda de um produto de prateleira. Tudo isso é sempre customizado mediante a necessidade. Então vai se entender quantidade de prisma, quantidade de radar, complementação. Tudo isso também serve de base com toda a parte de satelital, o INSAR, as imagens, traz de informação para a gente tomar decisão aonde que vai instrumentar. Porque vamos imaginar uma área de mineração, tem lá um pit de 4 km de largura, você não vai, às vezes, instrumentar todo o pit. Vai instrumentar uma determinada área onde tem uma movimentação. Então, você consegue começar a trazer o monitoramento de uma forma mais específica em áreas que detêm a necessidade. E depois a gente entra com a Geoprevan,
porque ela tem sistemas diferenciados e integração de outros sensores. Aqui um sistema bastante interessante é um sistema de câmeras voltado para detecção de deformação. Um pouco diferente do que o nosso colega ali comentou, aqui é um sistema estático. Eu vou tirar 12 fotos por dia, 15 fotos por dia, até 3.000 metros de um objeto. Um algoritmo vai detectar deformação, detectar deformações. Houve de uma foto para outra um deslocamento de uma rocha, uma diferença. O algoritmo vai indicar para nós que naquela área teve uma movimentação. E a partir disso a gente começa a tomar diferentes decisões. Outro ponto importante é integração de diferentes sensores, né? Então, as plataformas hoje, dentro da GeoPrevan, a gente consegue integrar diferentes sensores. O monitoramento ele não existe só para mineração, ele existe para tudo. Tudo tem para atividade de monitoramento. Infraestrutura, rodovia, ferrovia, portos, áreas urbanas, grandes edifícios, centros históricos, né? Tudo isso é possível de monitorar. Um exemplo, em vários locais do Brasil acontece isso. O pessoal vai tomar banho de rio, chove na serra e vem a tromba d'água. Então a gente consegue monitorar isso também a nível de alerta de água para que dê tempo, através de sistemas de alertas, alarme, sirene, que as pessoas possam sair caso ocorra bem uma tromba d'água. Deslizamento de rocha, etc. Tem vários sistemas e sensores que a gente consegue integrar para trazer esse tipo de informação. Aqui um pouco do exemplo, né, do como que é o dado, o portal. Aqui um dado de câmera. Então a gente tem a informação, tirou a foto no momento, em outro determinado momento a gente consegue ver a diferença do material que deslocou, e tudo isso com escala de cores. E nesse mesmo portal a gente integra o dado do radar, o dado da estação total, o dado do GNSS, dados de satélite. A gente consegue fazer a disponibilização de visualização onde o cliente, o usuário, tem acesso a essa informação. Também é possível trazer todo o nosso sistema, tem estações climáticas, né, weather stations instaladas. Tudo isso a gente consegue concentrar essa informação aqui também. Então, dessa forma, a gente consegue dar para o mercado, para o cliente, a informação completa num dashboard, onde ele consegue controlar isso, setar quais são os parâmetros de alarme e alerta, que são diferentes os cenários, para que ele possa tomar as ações necessárias. Aqui, por que a gente fala de monitoramento Hexagon, né? Então a gente tem que fazer, primeiramente, entender qual que é o problema. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Depois a gente tem que buscar a solução. Com qual solução a gente vai tratar esse problema? E daí, dentro disso, entra o que a gente chama do conceito do Hexagon Monitoring, né? Que é entender o problema, achar uma solução e começar a monitorar esse problema. Então a gente trabalha muito dessa forma. E aplicações, né? A gente sabe que o foco é mineração, mas a gente tem um mercado muito grande para se monitorar. Tem toda a parte de barragem de água, de energia, túneis, né? A gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo agora com a escavação do túnel do metrô, que está baulando o solo, né? Toda aqui, não é comum aqui na nossa região, geleiras, avalanches, né? No Chile tem bastante. Então ali a parte de movimentação de chuva, de entulhos, vulcão, a gente não tem infraestrutura, a gente tem muita infraestrutura para monitorar, né? Então tem bastante coisa para se fazer. Então tudo isso é um core business que nós, Hexagon, temos hoje no mercado para ofertar aos clientes. Seguindo aqui, esse é um slide que eu gosto bastante, né? Um slide onde a gente consegue dar um universo do que a Hexagon integra, né? Então a gente tem toda a parte de sensores de radar, sensores geotécnicos, sistemas de alerta rápido, parte customizada, e hoje nós temos um serviço que é bastante especial hoje para o mercado, que são as salas de monitoramento. Então aqui em Belo Horizonte, no nosso escritório, temos ali 40, 60 pessoas que trabalham em turnos diferentes para atender o mercado de monitoramento, onde o cliente não tem a capacidade de fazer análise do dado, mas ele precisa ter alguém para cuidar dessa informação para ele e dar uma resposta quando tem um movimento para que ele tenha que tomar uma ação. Então a gente tem pessoas 24 horas por dia cuidando, acessando esses dados, monitorando isso. Em determinado momento, um deslocamento maior do que o permitido, vai pegar o telefone, vai chamar o responsável pela operação. Está tendo um movimento assim na sua área, tem que tomar uma ação, né? Então a decisão sempre de evacuar uma cidade ou fazer alguma coisa não é nossa, é sempre do cliente, do dono da área, mas a gente informa
e gera relatórios e assim por diante. Então, esse é um serviço totalmente diferenciado que a gente tem no mercado hoje. E a integração de sensores terceiros. O que seriam os sensores terceiros? Trazer dado do ICI, trazer dado do Maxar, Reticus e assim por diante, para dar mais base para tomada de decisão. Então aqui, um slide um pouco dentro da mineração, que a gente consegue aplicar de sensores, praticamente todo o nosso portfólio técnico, seja ele estação total, radar, GNSS, tiltímetro, a gente consegue colocar isso para rodar na mineração em diferentes cenários. Depois eu vou mostrar um vídeo onde posiciona mais ou menos cada tipo de sensor numa aplicação. Fora da mineração também, né? Então hoje cada vez mais, dá um exemplo, cada vez mais se constrói prédios extremamente altos, né? Onde se precisa monitorar a vibração, torção dessa estrutura devido a ventos e assim por diante. Né? Isso são algumas aplicações novas, a parte de túneis também, metrô, ferrovia, rodovia. Né? E aqui, um pouco de um vídeo, né? Do que é o que a gente chama do monitoramento da mineração. Diferentes aplicações, né? Que vai estar passando. Não sei se eu vou pegar uma aguinha aqui. The Hexagon Mine Monitoring portfolio brings together state-of-the-art radar and geodetic technologies to safely and timely manage slope stability hazards by offering a complete portfolio for slope stability monitoring and providing a world-class support and service network. Reliable and accurate data to make critical decisions, accurately monitor multiple scales of displacement in real time, or improve safety in working areas are all possible with IDS GeoRadar, the world's most advanced radar solutions for around-the-clock critical slope monitoring. Rockfalls, mudflows, and similar fast collapses can be tracked and recorded in real time, allowing for a comprehensive rockfall hazard management and emergency response actions if required. Leica Geosystems, a company with 100 years tradition in surveying technology innovation, enables mines worldwide to perform continuous 3D geodetic monitoring on a millimeter scale, detecting any slope deformation 24/7. At the same time, our GNSS systems provide absolute positioning. In addition to radar and geodetic monitoring technology, you need to access geotechnical and environmental sensors, as well as INSAR satellite data. Hexagon Geomonitoring Hub integrates sensors and visualizes all your geotechnical data in a single, flexible and powerful platform. We've got your back. Our global network of support and service professionals completes the most reliable and efficient all-encompassing monitoring solution on the market. You can rely on our advanced services, which make complex topics immediately available worldwide, anytime and anywhere, in person or through remote classes. Hexagon Mine Monitoring helps you make informed decisions with the most advanced monitoring data to improve safety and maximize productivity. Uniting the strengths of IDS GeoRadar and Leica Geosystems, the Hexagon Mine Monitoring portfolio brings a solution you can scale to your business needs, getting your hardware, software, support and services from one source. Visit our website to find out more about our mine monitoring solution. Então esse vídeo resume um pouco, né, do que é o monitoramento para nós Hexagon. É a integração de vários sensores, serviços, softwares para trazer sempre ao cliente a confiabilidade e a segurança da informação, do dado. Então, hoje a gente tem uma base de clientes instalada gigantesca na América Latina, né, em diferentes linhas de negócio dentro da mineração, para prover a segurança do dado, da operação. Que o monitoramento ele vai dar um embasamento para a expansão, para a vida útil da mina, né, para toda a parte de barragem, ou seja, do slope, do pitch, etc., para a gente poder trabalhar. E a gente não pode esquecer que existem outros mercados, outras aplicações. Parte de infraestrutura, transporte, meio ambiente, parte de energia, infraestrutura, mineração, e aqui é um slide um pouco novo, né? Então aqui a gente traz hoje o conceito de monitoramento que a Hexagon tem trabalhado, que a gente fala que é cresça com o monitoramento, né? Growth Monitoring. Então a gente está falando de ferrovia. Então existe muita questão da expansão da ferrovia no Brasil,
só que são ferrovias antigas, com encostas suscetíveis a deslizamentos, toda a parte de infraestrutura portuária que é possível de monitorar, áreas urbanas também é possível de monitorar, parte de meio ambiente, toda a parte de infraestrutura, né? A gente fala, a minha barragem é de concreto, ela não movimenta. Não, tudo movimenta. Movimenta pouco, mas movimenta. Toda a parte de pontes, né? A gente tem cada vez pontes maiores, estruturas com vãos centrais mais abertos. Parte de preservação, a gente tem um sistema de monitoramento instalado no Coliseu, né? Lá na Itália. Está rodando porque eles estão fazendo a perfuração no metrô lá. Então tem um sistema de monitoramento lá no Coliseu. Parte de barragem, a gente tem hoje sistemas instalados em Itaipu, Jirau, rodando, né? E ali, um exemplo de uma ponte estaiada, né? A gente está desenvolvendo alguns projetos de ponte a nível nacional, a nível global também. Então, são outros mercados. E eu queria trazer aqui para vocês um outro vídeo que tem muito a ver do que está acontecendo essa semana, né? Que é para a gente detectar essa questão do abalamento do solo, mas em tempo real. A gente consegue fazer esse abalamento por satélite? Sim, mas a gente talvez vai ter uma resposta a cada 3 horas, 6 horas e assim por diante. Aqui, a tempo real, eu consigo fazer um escaneamento da superfície e determinar o que está acontecendo com essa superfície sem instalar nenhum sensor no chão, né? Então, aqui é o exemplo de uma escavação. Vai estar montado uma estação total, no caso, uma estação robótica com escaneamento, e ela vai fazer o escaneamento do solo. E com isso, a gente consegue saber em tempo real, a cada 1 minuto, 5 minutos, se aquele solo está afundando, né? Então aqui, ó, eu estou escaneando, a estação está lá, posso estar aqui, a estação está lá em São Paulo, escaneando a rua lá. After the first scan, the area is continuous. Eu vou tomar o primeiro escaneamento como padrão, como default, e eu vou fazer como daí a partir disso eu começo a comparar. E eu estou falando na ordem do milímetro de precisão aqui. In GeoMOS to compute step. E daí o software chamado GeoMOS que processa essa informação, analisa, ele vai me dar o meu padrão de deformação, e a partir do momento que atinge uma certa deformação, eu posso criar um alerta e, por exemplo, uma cancela e fechar a pista, né? Então eu consigo fazer isso. Aqui é o exemplo clássico da tuneladora que está passando lá embaixo e está afundando o solo. Então, o tanto que isso afeta uma cidade, uma operação em si, né? Mesma coisa para edifícios, eu consigo fazer essa análise de rachadura, de expansão, etc., para se tomar decisões do que se remover as pessoas ou não e assim por diante, tá? Então, tudo isso é possível de fazer com equipamento como, no caso, a MS-60. Um outro caso, né? Também, aqui a gente faz uma integração de várias tecnologias, né? Então, aqui foi usado uma base de réticos, mais um radar Hydra, né, o Hydra G, uma área de monitoramento, porque estava sendo feita uma escavação nessa área. Então, o dado de satélite corrobora com a informação do teto das casas, do que está acontecendo, o que está mudando de posição, o que está tendo afundamento, e a gente consegue colocar o radar para se fazer um monitoramento da estrutura e mais a vibração das casas. Então, o radar interferométrico ele consegue detectar essa variação. Então, aqui, ó, nesse caso, nessa linha amarela onde está passando a tuneladora, o equipamento está montado naquele pontinho amarelo e em vermelho ele está imaginando aquelas casas. E dessa forma eu consigo ter cada pixel, cada pontinho que ele analisar, eu vou ter uma coordenada. E a partir do que ele começa a fazer leituras, ele vai fazer revisita no mesmo ponto, e ele vai verificar a variação daquele ponto, para verificar se o displacement, né, o deslocamento daquele ponto, está atingindo um determinado valor ou não que pode colapsar a estrutura. Daí a análise de engenharia define, então num determinado tempo, ele vai ter uma variação milimétrica, e daí determina se corre o risco ou não de ocorrer uma ruptura na casa, uma rachadura, que daí tem que parar a operação, estabilizar, para daí voltar a fazer a escavação. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, onde o gráfico abre um pouco mais, ali são áreas que tem que parar a operação para poder estabilizar e daí continuar para que não tenha risco a estrutura. Deu mais ou menos um recalque na estrutura de 6 milímetros. A gente está falando na variação da posição.
tá? E aqui, no final do gráfico, naquela parte mais amarela, é a abertura final que deu a diferença de pontos ali entre os pontos. E tudo aqui mais um caso, que isso é algo que ocorreu muito no final do ano, devido às chuvas. Vai começar a época de chuva de novo e vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. Só não sabemos aonde, mas vai. Que é deslizamento de encosta. Né? Então, com um colega do Climatempo, a gente já estava conversando, vamos ver o que a gente consegue colocar. Mas basicamente aqui é uma área que já aconteceu, colapsou, foi tomada a decisão para que as equipes de segurança pudessem trabalhar para resgatar as pessoas, instrumentar de forma rápida a estação total, mais um radar. Então o Hydra G fornece a área toda e a estação total áreas pontuais. Tudo isso combinado com um sensor de temperatura, pressão, etc. Tudo isso remotamente. É feito instalado, o dado é coletado e é feita as análises para que as equipes pudessem trabalhar em segurança para remover o material, porque a encosta que tivesse acima não colapsasse, né? E viesse a trazer mais vítimas, né? Então, essas são outras aplicações fora ainda da mineração. E tudo isso a gente consegue colocar para rodar dentro das salas de monitoramento. Isso que é o mais importante para o cliente, porque às vezes as empresas elas não vão ter as pessoas especialistas para se fazer, receber esse dado, receber essa informação. Ela tem as pessoas que são responsáveis por tomar uma decisão. E nessa parte nós tomamos o controle do dado, recebemos o dado, analisamos, geramos relatórios, geramos as informações e alertamos o cliente caso haja um problema. Com base nas informações que ele nos passa. Ao meu limite, minha tolerância é 1 centímetro. Então nós vamos trabalhar na tolerância do cliente. Né? Então hoje a gente tem esse serviço 24/7. Essa aqui é uma foto da área. O pessoal fica lá com telas gigantescas monitorando. Né? Então tem sempre uma pessoa responsável pelo dado. Né? Então a gente consegue fazer verificação contínua de dia e de noite, análise frequente dos pontos críticos, a resposta é imediata. Né? Então a partir do momento que deu um alerta, o pessoal pega o telefone e chama o responsável da área, não se importa o horário que for, que ele tem que tomar uma decisão. Né? Aqui um pouco de como é mais ou menos o fluxo. Coletamos os dados, nossa equipe faz toda a interface, a equipe do cliente tem todo acesso a essa informação, nós também, e daí conforme for a gente faz a ativação do procedimento de segurança. Então sempre vai ter um informe, um relatório, a parte de análise de movimento, e toda a equipe tem toda a parte de treinamento, tudo isso também envolvido na parte de operação do sistema de monitoramento. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui estão meus contatos, né? Agradeço a oportunidade e estamos aí para dúvidas. Obrigado, Ricardo. Valeu pela apresentação. Vocês observaram que tudo se complementa, né? A gente trabalha com a parte do processamento da informação vinda da órbita, Juliano com o fornecimento de dados sistemáticos, né, de radar, a Andrea com dados óticos, são processamentos diferentes, são resultados diferentes de análise. O Rony trouxe aqui uma tecnologia interessante que já trabalha com uma análise mais ampla, porém numa escala uma escala menor, né? Uma escala de visualização de pequenas instâncias. E o Ricardo Serrato trouxe aqui toda a parte de que é possível se monitorar também com equipamentos olhando diretamente o alvo ou então sentindo a movimentação da própria Terra. Então tudo se completa. Então a gente está aqui, a TecTerra está aqui, trouxe todos esses parceiros. Depois nós temos que conversar para montar um plano juntos aí de implementar projetos aí para as empresas de mineração monitorarem seja suas operações, seja suas logísticas ou barragens, enfim. Solução tem, tecnologia tem. O que a gente apresentou aqui para monitoramento, para gestão, é algo já consolidado, testado, e a gente está aqui, todos aqui estamos à disposição para discutir e debater
todas essas tecnologias. Nesse momento, a gente abre aí para algumas perguntas, algumas curiosidades aí que vocês tenham. Oi, como é que vai? Boa tarde, meu nome é Maurício. Eita, quase acidente aí. Sou analista técnico comercial da EBP Brasil, antiga Geoclock. Eu tenho são duas dúvidas, e eu não sei exatamente quem pode responder, então eu vou deixar essas perguntas em aberto. Primeiro, eu queria saber, em termos de qualidade, de resolução, qual é a imagem mais antiga que a gente consegue com o intuito de fazer uma caracterização espaço-temporal da ocupação de um terreno. Ou seja, se eu quiser resgatar, por exemplo, uma estrutura de uma mineração abandonada e buscar identificar feições e de que maneira ela evoluiu dentro do espaço-tempo, qual é a data que vocês imaginam que eu consigo resgatar uma imagem que me permita esse tipo de análise de evolução espaço-temporal? O programa Landsat, eu acho que é o programa que traz melhor essa resposta. Foi o primeiro programa, um dos mais antigos, se eu não me engano, mais de 30 anos, né? É 40 anos aí de coletas, né? Que claro, que lá na primeira década eram dados de fotografias impressas, né? Então, mas disponíveis já digital, são imagens aí na ordem de 30 metros, 50 metros, os primeiros 30 metros, nos últimos 20 anos para cá, de 15 metros ou melhor, né? Então tem um histórico já bem antigo que dá para fazer esse tipo de observação, sim. Legal, obrigado. A outra é o seguinte, alguma dessas ferramentas me permite uma avaliação de características hidrológicas ou morfológicas de calha de rio, como se fosse uma espécie de uma batimetria? Essas imagens me permitem fazer um estudo exatamente de lâmina d'água, de uma lagoa, de um rio, alguma coisa nesse sentido. E depois também fazer uma comparação ao longo do tempo. Aí você está falando da batimetria mesmo? Isso. Tá. Aí se me permite, a própria Maxar tem um sensor que é a banda azul costal, não é isso? Que tem algumas características que pode fazer essa coleta abaixo do nível da água. E existe um laser que a Hexagon tem, né? Que é um laser verde, é um lidar verde. E ele tem uma penetração e faz a batimetria. Tem algumas características da turvidade da água, da turbidez da água, né? Sedimentação, é um laser topo batimétrico, vai embarcado numa aeronave, você vai voar aí a 800, 1.500 metros acima do solo, e ele vai penetrar no máximo até uns 50, 60 metros de profundidade. Só que vai depender muito da turbidez e sedimentação da água para ele poder fazer a leitura, né? Então, é usado muito em área costeira, né? Então, em rio em si é um pouco mais difícil, que geralmente é uma água mais turva. Ok, obrigado. Parabéns. E a organização também. Alguém? Boa tarde. Primeiro, parabéns aí pelas apresentações, pela organização do evento. Está muito construtivo para todos nós. Eu gostaria de saber um pouco sobre as bandas termais, né? As imagens termais aí. O que vocês têm de melhor resolução? O que vocês têm de novidade, de propostas aí que a gente pode estar absorvendo? Eu sou o Lucas, da Clã Meio Ambiente. Esqueci de me apresentar. Ok, las bandas Swift, trabajamos ahí hasta 8 bandas en Swift y ahí se puede hacer el cambio termal o el cambio pancromático, en el fondo la misma imagen, trabajándola, nosotros te la podemos entregar lista para el análisis o utilizarla dentro de nuestra plataforma. También lo que hace Tecterra, ¿cierto? Nosotros tomamos la imagen, ellos buscan la gran cantidad de imágenes que hay, entonces ahí Cristian hace ese trabajo, ellos hacen el cambio pancromático para darte a ti la resolución. Nosotros podemos, básicamente depende del área que el área que estás buscando, qué es lo que estamos buscando y con la banda Swift o con otras incluso se puede llegar a hacer el análisis que se busca. Puede ser, depende mucho si es mineral, si estamos buscando la densidad de la tierra, si está húmeda, si no, y eso es lo que hace Tecterra finalmente. O sea, es una mezcla de diferentes imágenes probablemente la solución.
Obrigado. Só reforçando, Lucas, a Maxar hoje possui essa solução do SWIR, né, das imagens SWIR, com a melhor resolução do mercado. É uma questão de a demanda, necessidade. Espera aí, só um minuto. De avaliar a demanda, o projeto, a necessidade, e a gente busca se vai ser acervo, se vai ser uma nova coleta, qual que é o tipo de análise que se pretende, e aí junto com a Max a gente faz esse trabalho também de identificação. Mais alguém, pessoal? Boa tarde, buenas tardes. Eu sou a Cristiane Sarmiento, sou da Gerdau. E eu tenho uma pergunta para você, da Maxar. Hoje em dia, um dos principais concorrentes da Maxar é a Planet, onde a gente tem, né, o fornecimento de imagens diárias, né? Então, a gente consegue visualizar o território diariamente por imagens de satélites, em diferentes comprimentos de onda, multispectral. Eu queria saber se, da parte da Maxar, se vocês vão adentrar nessa concorrência de fornecimento de imagens de alta resolução temporal e alta resolução espacial. Y si sí, ¿cuándo? Bueno, sí, debiéramos haber entrado ya a principios de este año, pero estos son los nuevos 8 satélites que les mostraba. 2 de estos van a ser lanzados en septiembre y ya funcionando después de la calibración aproximadamente en diciembre. A finales de diciembre deberían estar ya tomando las nuevas imágenes. Esto nos va a permitir sumar casi 15 visitas diarias en diferentes áreas. Luego de eso, en enero se lanzan 3 más y el resto de los satélites a lo largo del 2024. Pero sí, definitivamente esa es una de las grandes debilidades que Maxar tenía. Aparte, bueno, teníamos la precisión, la calidad de la imagen, pero no las visitas. Así que estamos ahora retomando ese punto. Gracias por la pregunta, así es. Obrigada. Só completando o que a André falou novamente, a vantagem da Maxar com relação à Planet é a questão da precisão, da acurácia posicional e da acurácia planimétrica das imagens. Então, a Maxar tem uma precisão muito alta. Para a inteligência artificial, por exemplo, para essas análises de mudança, é muito importante que uma imagem se encaixe na outra. E a Maxar, ela consegue, dentro da órbita que ela pega as imagens, dentro da angulação, é mais fácil trabalhar com ela nesse encaixe. Então, é mais fácil automatizar essas análises. Então, por isso que a gente gosta muito de usar imagens da Maxar dentro das nossas plataformas, justamente por isso. A Planet, ela já não permite tanto isso, né? Porque são nanosatélites, são mais de 100 satélites em órbita, e são várias cenas em angulações diferentes. Então, a retificação para você encaixar uma imagem na outra é mais complexa. Então, é uma vantagem com relação à Planet. Agora, a Planet tem a questão das imagens diárias, né? A Maxar vai lançar 5 satélites, né, até janeiro do ano que vem. Vai dar capacidade de aquisição de imagens diárias também. Mas essa capacidade ela vai ter, né? Agora, a questão de política da própria Maxar e estratégia de mercado se vai fazer o que a Planet faz, de ficar fazendo acervo e disponibilizando. Então é uma questão a discutir ainda. Mais alguém, pessoal? Bom, já que não tem mais ninguém, gostaria de agradecer a todos os painelistas aqui do nosso painel de monitoramento. E vamos iniciar, né, o painel, o último painel do dia. Obrigado, salva de palmas.